Olá, seja bem-vindo à nova temporada do programa Sem Filtro, aqui pelo seu canal de ideias. Nosso encontro semanal para conversar sobre assuntos importantes do nosso dia a dia, sempre sob o ponto de vista de convidados especiais. Aqui falamos de política, economia, cultura, saúde, educação, meio ambiente, esporte e muito mais. Hoje a conversa é com alguém que saiu desse lado da tela para a vida política e nas eleições do ano passado se tornou o vereador mais votado da história de São Luís. Estamos falando do jornalista e atual vereador da capital, Douglas Pinto. Foi na Rádio Universidade que Douglas deu os primeiros passos na carreira como estagiário. Ao longo dos anos, ele passou por diversas empresas de comunicação até se consolidar como um dos repórteres mais conhecidos de São Luís. Como repórter, Douglas Pinto atuou em diversas coberturas jornalísticas e teve destaque no quadro Chame o Douglas, onde auxiliava a população a resolver problemas nas comunidades locais. Em 2024, Douglas Pinto decidiu aceitar o desafio de se candidatar pela primeira vez ao cargo de vereador da cidade. No dia 6 de outubro de 2024, Douglas foi eleito vereador com 16.036 votos, o maior número de votos da história de São Luís. Aqui no Sem Filtro, você já sabe, sempre contamos com a participação de jornalistas convidados para enriquecer o nosso debate. Hoje, as nossas convidadas são a jornalista e radialista Ana Guimarães e a jornalista, influenciadora digital e assessora de imprensa Andressa Miranda. Obrigado por aceitarem o convite, sejam bem-vindas. Obrigada, nós que agradecemos. Douglas, também obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria começar conversando com você. Até ano passado você estava desse lado aqui da televisão. De repente, no final do ano, no início desse ano, você assume o cargo de vereador, né? Você também, no ano passado, tinha um programa, né, um quadro dentro de um telejornal, que era um quadro bastante popular, que era o Chama o Douglas, né, que você era uma espécie de porta-voz das comunidades no sentido de falar de seus problemas, dos desafios que enfrentava. Você acha que, de alguma forma, mudou essa posição daquilo que você fazia enquanto porta-voz na TV e agora passa a ser muito mais cobrado por aquilo que também é um desafio, um papel seu enquanto vereador? Bom, Fábio, primeiro eu vou agradecer o convite de estar aqui no Sem Filtro, né, que é um programa muito importante, trazendo temas tão grandiosos, né, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, né, de quem está aqui conversando com vocês, e também agradecer a presença aqui das minhas colegas, amigas de longas datas também, que são jornalistas muito competentes, Ana Guimarães e Andressa Miranda, e a você que está aí do outro lado, né, acompanhando aqui o Sem Filtro. Gente, do outro lado, o jornalista. Eu continuo jornalista, né? Muita gente ficou falando assim, ele foi eleito vereador, agora é ex-jornalista. Não, não existe essa história de ex-jornalista. A gente se formou jornalista, a gente continua na profissão e eu continuo, inclusive, exercendo minha profissão, minha função de repórter, né, dentro de jornalista. Mas entrei na vida pública, entrei na vida política e assim como a gente fazia um papel lá atrás de dar voz para as pessoas, de ser porta-voz das comunidades, de mostrar aqueles problemas, agora a gente está num papel de autoridade para buscar as soluções desses problemas, né? Então a gente mudou um pouco de posição, mas a gente continua com o mesmo foco, com a mesma vontade de resolver as coisas, os problemas que as pessoas sofrem no dia a dia, né? Isso que me motiva, me estimula a ter essa vivência e a continuar nesse trabalho que a gente começou esse ano. Ana Guimarães. Boa tarde a todos, é um prazer fazer parte aqui dessa equipe hoje, entrevistando aqui o nosso amigo jornalista e vereador, Douglas Pinto, ressaltando que aqui nós estamos praticamente em família, né? Por causa da nossa convivência juntos na profissão durante tantos anos. Douglas, o que mudou no teu perfil? A gente tem a imagem na mente de que o político é uma pessoa bastante combativa, austera, e Douglas já tem essa característica de pessoa mais calma, né? Conversa calmamente, não muda nunca o tom de voz com os amigos. Qual é a mudança no teu perfil agora que você está numa nova missão? É o que eu sempre falo para as pessoas, né? A gente está ali numa missão
as pessoas elas entendem que o político ele tem que resolver o problema coletivo, o problema que a sociedade sente ali. Né? Então, eu estou nesse papel agora, né? E sentindo na pele muitas demandas que eu nem imaginava que tinha. Né? Às vezes tem que brigar. Exatamente. Então, a gente está ali de olho no que está acontecendo, porque agora eu estou no parlamento. Então, para mim é um lugar novo, que eu estou entendendo melhor o que está acontecendo naquele lugar, as discussões que são colocadas, o que é importante para a sociedade. E por que eu estou falando que eu estou de olho, né? Porque eu me sinto um cidadão ali defendendo os interesses do povo. Eu não tenho veia política, eu não tenho ligações políticas, eu não tenho esses compromissos que são feitos assim politicamente. Então eu não tenho isso, meu compromisso é com as pessoas. Tanto é que quando eu chego lá dentro e eu voto de acordo com o que a opinião pública, com o que o povo quer, as pessoas me dão amplo apoio. Porque o que você vê muito no político quando ele é eleito, quando chega lá, ele muda, a postura dele é diferente daquilo que quem votou nele votaria se ele fizesse aquilo, né? Às vezes vota numa coisa que é contrária àquilo que você está defendendo. Então, a sociedade pensa de uma maneira, acha que o político vai se comportar daquela maneira e quando chega lá vota ao contrário ou vota uma coisa que não é de acordo com o que a opinião pública está pensando. Muda o discurso. E as pessoas começam a dizer assim, eu não vou mais votar nele porque ele está fazendo isso bem aí. Então, a gente começa a perceber, né, a partir do momento que você entra lá e que você faz aquilo que o povo lá fora está querendo, é você saber que bem ali está o seu papel de cidadão. Né? Você está fazendo aquilo de acordo com o que as pessoas estão querendo. Né? Então, esse é o Douglas Pinto, que chegou lá e está votando de acordo com o que as pessoas querem, o que a população de São Luís quer. E é isso que você vai ver sempre no parlamento, eu tomando essa atitude. Né? Andressa? Douglas, eu queria saber de você qual foi o ponto, assim, qual foi o momento que você chegou a pensar dessa forma? Porque a gente sabe que transição de carreira, no caso é uma transição de carreira, apesar de que você ainda exerce a sua função de repórter, porém você está ali de outra forma, né, como já foi falado aqui. Mas qual foi a hora que tu disse assim, não, só repórter não dá, eu preciso fazer alguma coisa mais? Porque o repórter, nós aqui todos somos profissionais de comunicação, realmente nós sabemos que há as limitações editoriais, limitações várias delas, né? Mas tu chegou um momento e disse, eu vou fazer isso. Por quê? E como foi isso? Quem te chamou? O que aconteceu para você deixar um lugar de estabilidade, que a gente conhece bem, que ali o pessoal, muita gente, tá ali, vai ficar muito tempo. Você deixou a estabilidade para ir em algo que você diz, estou conhecendo agora. Por quê? Então, eu não tinha essa pretensão, como eu nunca tive veia política, não tenho família política nem nada. Então, a minha vida jornalística de 21 anos, na última empresa que eu estive, de 24 anos de profissão, então eu não tinha essa vontade política de fazer nada. Né? Mas as pessoas na rua até já me achavam que eu tinha jeito. E por que tu não vai ser vereador? Por que tu não vai tentar isso? Tu já faz tanta coisa pelas pessoas, então tu não acha que esse caminho... Então eu ouvi aquilo ali, mas ainda não sentia aquela vontade. Não sentia mesmo. Né? Então, chegou um momento, no ano passado, que o prefeito de São Luís me perguntou também, né? Douglas, tu já vai em tanta comunidade, tu conhece tanto a cidade, os problemas da população, tu nunca pensou em também entrar para a política, porque a gente está precisando de gente com teu perfil na Câmara de Vereadores. Eu digo, não, prefeito, eu nunca pensei nisso, eu não sou filiado a nenhum partido, eu não tenho essa vontade. O tempo foi passando e eu fui pensando em amadurecer essa ideia. Porque a gente, do lado jornalístico, a gente está muito fácil ali de criticar, de falar, de mostrar os problemas, mas a gente tem que sempre estar naquele papel de comandado. E aí eu comecei a pensar, será que eu tenho alguma coisa de parcela de contribuição? Porque a gente fica reclamando muito, mas quando a gente chegar lá, a gente tem a condição de fazer aquilo que a gente está pensando, a ideia que estava no papel que a gente não conseguiu levar à frente, a gente está na posição diferente de poder fazer.
Então, será que eu vou conseguir fazer? Porque eu tinha muitas ideias, já tinha dado, inclusive, para várias pessoas e não foi para frente, né? Não foram para frente. Então, eu ficava pensando muito nisso. Será que eu vou conseguir levar isso à frente? Então, eu queria estar experimentando esse outro papel de ajudar a sociedade de uma outra maneira. Então, a partir dali, depois da insistência, o prefeito conversou de novo comigo e resolvi aceitar, né? Mas mesmo assim, depois de aceitar, eu passei as primeiras semanas assim refletindo, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Porque eu gosto muito da minha profissão, eu não quero largar, eu não quero abandonar. Tanto é que terminou a eleição, eu já procurei um lugar, digo, não, eu tenho que continuar trabalhando como jornalista, estou hoje aí com o meu programa no ar, né? Mas eu já estava, depois da eleição, já estava gravando, porque hoje com o celular na mão a gente já faz tudo, né? Hoje a gente é um profissional multimídia com o celular na mão. Então eu me sinto muito feliz porque hoje eu estou atuando, né, no parlamento e estou ainda continuando na minha profissão. E qual que é o posicionamento político, Douglas, se você fosse fazer talvez uma definição, né? Você falou do prefeito Eduardo Brade, que é um aliado seu, até de campanha, e é um dos interlocutores dele na Câmara Municipal. Como é que você se posiciona, se vê politicamente, Douglas? Eu me vejo na posição de sempre defender os interesses da população de São Luís. Quando eu cheguei ali dentro da Câmara, eu sou um cidadão de São Luís, eu tenho que defender o que é melhor para a nossa cidade. Eu vivo aqui, eu quero o que é melhor para São Luís, né? Porque eu nunca consegui conceber a ideia de como que a gente pode ter político que não consegue trabalhar pela cidade, pelo bairro, se ele mora lá. Ele vai gostar de ter a lama, o esgoto descendo na porta dele, ele vai gostar de estar com uma rua esburacada, ele vai gostar de não ter saneamento. Onde é que nós estamos vivendo, né? Então, se eu estou morando ali, se eu quero o bem de todo mundo, dos meus vizinhos, da minha família, e quero viver bem no lugar, eu tenho que lutar por aquele espaço, pela melhoria daquilo ali, né? E eu só resolvi topar mesmo entrar para a política porque eu recebi o convite de uma pessoa que, de fato, estava trabalhando na cidade mostrando esse serviço, né? Então, eu me senti bem, confortável, acreditando que o trabalho ia crescer muito mais e resolvi entrar para a política. E na Câmara, hoje, a gente já está ajudando, como base do prefeito, para que a gente consiga muito mais, né? A gente deu a nossa parcela de contribuição nas votações mais importantes para a cidade, que foi principalmente a questão do orçamento. A gente precisava manter aquele percentual de remanejamento para que as obras fossem garantidas na cidade. Às vezes muita gente não entende, mas a partir daquele momento que a gente começou a brigar para votar, muita gente começou a entender o que era esse percentual de remanejamento, que muita gente não participava da política, não sabia o que era, e a população de São Luís voltou os olhos para dentro da Câmara. Tanto é que hoje, até nas redes sociais da Câmara, as transmissões aumentou a audiência, porque hoje as pessoas estão se interessando mais pelo que está acontecendo lá dentro, né? Porque isso antes não existia. Então, a gente está conseguindo puxar a população para ter esse entendimento. E a gente precisa conscientizar as pessoas de que elas precisam participar muito mais da vida política, porque a população ela tem que dar sua opinião, ela tem que impor aquilo que ela quer. Por exemplo, a gente esse ano vai ter a nova licitação do transporte público, então a gente vai ter as audiências públicas, então a população tem que dizer ali o que ela quer, da forma como ela quer. Porque se as pessoas se afastam disso, não dão sua opinião, não participam, aí tudo que vai ser feito ali, depois não adianta reclamar depois, né? Então a gente já tem que pensar tudo isso, de que forma vai ser feito, e a população tem que participar. O momento que a população participa é esse momento de audiência pública, conversando com os vereadores, conversando com quem vai fazer a lei, conversando com os representantes da prefeitura, a gente quer que seja colocado isso, a gente concorda com isso, a gente precisa da melhoria disso. Então, todo mundo pensando em conjunto, a gente consegue avançar. Então, assim, a gente vai fazer uma nova licitação muito melhor para a nossa cidade, o transporte público, que é uma coisa que é grave e todo mundo precisa que melhore. A gente faz uma pausa rápida. No próximo bloco tem mais Sem Filtro com o jornalista e vereador de São Luís, Douglas Pinto. Fique por aí, já voltamos. O programa Sem Filtro está de volta pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Hoje conversando com o jornalista e vereador Douglas Pinto.
Para essa conversa, eu tenho a companhia da jornalista e radialista Ana Guimarães e a jornalista, influenciadora digital e assessora de imprensa, Andressa Miranda. Ana, você ia fazendo uma pergunta ao final do primeiro bloco, por favor, fique à vontade. Douglas, agora que você está do outro lado, não só mais como porta-voz da população, mas também com capacidade exatamente de fazer acontecer. Quais são as dificuldades que você está encontrando? Como é exatamente que você está vendo essa questão de sair da narrativa para a ação? Para a prática, né? Para a prática. E a cobrança que a população faz muito da gente, né? Então, você fazia muito isso no bairro, agora a gente quer ação concreta aqui. Então, gente, a gente tem uma São Luís muito grande, é muito problema, e a gente recebe até cobrança de gente que não é de São Luís, né? Mas a gente continua conversando, dialogando com as pessoas para mostrar o melhor caminho de se resolver. E a gente busca sempre a corrente de diálogo. E com o gestor, a gente busca essa conversa sempre, né? Avisando, informando onde é que tem problema, quais são as necessidades daquele local, e dialogando para a gente conseguir. Eu acho que para a gente conseguir qualquer coisa é com diálogo, é na linha da diplomacia. Não adianta você brigar, você fazer protesto, você bater de frente, que você acaba não conseguindo. Tem muitos lugares que os serviços vão ser feitos, aí outros precisam também ser feitos, né? Então, pode não chegar de imediato, mas há um cronograma. Então, a gente tenta, de todas as maneiras, intermediar para que esses serviços cheguem mais rápidos para a população. E à medida que a gente vai em qualquer lugar, as pessoas sempre têm algum lugar novo para pedir, olha, na minha rua está desse jeito, pode ajudar. Então, o nosso dever, enquanto vereador, ajudando a população, é fazendo esses requerimentos para que a prefeitura possa tomar a iniciativa. E não só requerimentos, tem outros documentos que a gente também encaminha, que são as indicações, que são responsabilidade de outros entes federativos, como o governo federal, se for uma rodovia federal, se for o BR-135, se for rodovia estadual, se for estado, se for problema de estado, a gente faz as indicações pedindo que a autoridade resolva aquilo ali, cobrando uma resposta, né? Então, a gente tem, todo vereador, todo parlamentar, ele tem essa esfera de atuação por meio de requerimentos e indicações, né? Fora isso, a gente tem a corrente de diálogo com o poder público para poder atuar politicamente para a gente conseguir esses benefícios. Facilita ser aliado do prefeito? Com certeza, porque a gente está mais próximo, a gente está ali pedindo diretamente para o prefeito, trazendo quais são os problemas que as pessoas estão enfrentando, né? Com os secretários que estão ali diretamente com o prefeito, pedindo para que resolvam os problemas. Às vezes é uma coisa, uma solução rápida, mínima, mas que a autoridade não está sabendo e que a gente vai lá e mostra que aquilo lá vai ser resolvido de forma rápida, né? O que importa é a gente ficar sabendo, mostrar onde está o problema e pedir logo uma solução, né? Porque cobrança a gente vai ter sempre, todo bairro tem alguma coisa a mais para se fazer. E o importante é que a gente está tendo muita obra na cidade, e a gente está vendo, né, que a cidade está sendo bem administrada, e é por isso que eu fico muito feliz de saber que eu estou começando minha carreira política de um lado certo, de um lado de alguém que trabalha tanto, que é o prefeito Eduardo Braide, com muita... ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, quase que a gente não consegue nem acompanhar, porque é muita coisa, né? Eu tenho um parlamento, tem as outras atividades políticas que a gente precisa acompanhar, ao mesmo tempo que a gente tem que estar atendendo a população no gabinete e na rua, por onde aborda e fala com a gente. Andressa? Eu observei antes do início mesmo do mandato, que você uma vez se posicionou na rede social em relação a um posicionamento que você teve e, na medida que você falou, vários blogs, várias pessoas da imprensa fizeram ali pontuações, reportagens e tal, e me chamou muita atenção esse teu posicionamento, porque tu falaste o seguinte: nem comecei, já estão me atacando. Esse posicionamento a gente sabe, né? Geralmente as pessoas comentam muito, vamos deixar fulano fazer e tal. O fato de você estar aliado ao prefeito, né? Isso já te deixa um pouco ali, as pessoas já vão ficar, aquelas que são do contra, meio temerosas. Mas como que tu vai fazer a balança para conseguir que essas pessoas entendam esse mandato até que as coisas comecem a acontecer, porque já está em andamento, então já, segundo você, já começaram a andar.
E como que tu vê o posicionamento dessa imprensa, né, que você colocou ali com as palavras? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, sobre pessoas que veem esse início, colegas, né, porque somos aqui todos da comunicação, mas que estão ali naquele modo, né, não vou dizer o nome especificamente, mas estão no modo de o Douglas respirou, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. É essa a sensação que tu tem? Como que tu lida com isso? Eu sei que você tem assessoria, mas você é jornalista e você é o vereador. Como que você se posiciona sempre que tem esse tipo de comportamento, mais especificamente da imprensa? Porque das pessoas já é esperado que as pessoas cobrem muito, assim. Isso, eu fico observando bastante, né? Tudo que está sendo feito, né? E à medida que eu sou o mais votado, eu vou ser o mais cobrado, então eu vou ter sempre o foco em cima de mim, né? O que eu vou fazer, que medida eu vou tomar, o que eu vou falar. Então, nesse primeiro momento que eu disse assim, já estou começando a ser atacado, é porque, assim, do ponto de vista político, uma coisa que a gente faça já vai ter aquela interpretação política. Então, quem se sente incomodado já começa a querer dizimar o outro, criticar o outro, falar do outro. Mas eu tenho a população que me defende, que sabe quem eu sou, que sabe de onde eu vim, que sabe do que eu estou defendendo o interesse da população, da opinião pública, e as pessoas estão vendo isso na prática, o que eu estou fazendo, né? Até o momento, as pessoas estão vendo que tudo que eu estou fazendo é de acordo com o que elas pensam, do que elas querem para a cidade, do que elas imaginam. Então, as minhas votações na Câmara têm sido assim. Por isso tem repercutido, né? Então, até essa questão das pessoas que ficavam me atacando, elas deram uma parada, porque elas estão vendo que não adianta atacar uma pessoa do povo que defende os interesses do povo, porque hoje eu não preciso mais nem me defender, as pessoas estão me defendendo. Então, na hora que vai um lá me criticar, o outro que a população já vai lá e diz, olha, mas não é isso, tu não está falando o correto. Porque a gente sabe até que muita gente está ali para criticar porque ou está abrigado em algum escritório político, ou a gente sabe que muita gente recebe para falar mal dos outros. Então, infelizmente, tem esse tipo de coisa. Mas se eu estou trilhando um caminho que é de acordo com o que a população quer, né, é tão fácil você fazer o que a opinião pública quer. A gente veio esse ano já tive votação que as pessoas me criticaram porque eu votei contra o salário de R$38 mil. Eu votei contra o salário de R$38 mil. R$25 mil não já estava bom? Então, a despesa que esse salário de R$38 mil ia gerar para o município, né, ia gerar uma despesa anual de mais de 23 milhões. Né? Então, são coisas assim. Então, a população vai entendendo, não, está certo. Quem votou para um salário maior e por quê? Né? E por que essa despesa? O que justifica? Né? E outras votações. Eu, inclusive, já votei, né, a gente recebe lá os vetos que foram feitos de projetos de leis que saíram da Câmara e que o prefeito vetou. Já teve veto do prefeito que eu votei para derrubar. Né? Então, não é sempre assim, a gente não recebe de cima para baixo, tem que ser feito assim. Não é assim. Né? Existe uma discussão, e eu fiquei surpreso até na Câmara, porque a gente tem uma discussão muito democrática. Eu fico escutando cada um que fala, né? A gente não está ali para achar que tudo é ruim, não. Existe um ambiente democrático que a gente fica escutando todas as opiniões, tudo que se fala, e a nossa opinião também de votação pode mudar de acordo com o que cada um defende, né? Então, a gente está ali de olho naquilo que é melhor para a população. Douglas, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Você é uma pessoa que veio da TV, né? Passou Sim. mais de 20 anos como repórter de TV. E hoje você continua na TV, você disse ainda há pouco, com um novo programa, e também ocupa as redes sociais para fazer também suas manifestações políticas, para fazer também alguns vídeos mais curiosos, pitorescos, inclusive com a sua mãe. Né? Como é que você vê essa relação ou essa força de televisão e de redes sociais nos dias de hoje? Né? Você talvez tenha vivido num momento em que a TV era talvez a única fonte de informação, e isso vem mudando a cada ano. Né? Como é que você observa essa correlação de forças entre esses dois meios de comunicação?
acaba que a internet, as redes sociais, é o termômetro do que a gente vive na comunicação da televisão. Que muitas vezes a gente, muito tempo no passado, a gente não sabia da repercussão de algumas coisas de forma imediata, como a gente tem hoje. Se a gente fizer qualquer coisa agora, a gente já vai saber qual vai ser a repercussão, porque essa interatividade ela vem por meio das redes sociais, da internet. Então a gente já tem aquele contato direto, a gente já sabe o que as pessoas estão pensando e a gente já pensa até no próximo conteúdo que a gente vai fazer, né? Se a gente vai ser mais comedido, se a gente vai extrapolar mais alguma coisa, se a gente vai fazer alguma coisa mais engraçada, porque eu acho assim que a gente vive num mundo muito rígido, muito sisudo, e a gente precisa sorrir, a gente precisa viver. Então a gente precisa desses momentos de descontração que a gente acaba levando para as redes sociais, né? Então, hoje no meu perfil eu tenho lá o meu lado político, mas eu dou uma quebrada na hora que eu estou conversando com minha mãe, na hora que eu estou colocando algum outro vídeo engraçado, porque eu acho que a gente precisa dar uma quebrada nesse mundo sisudo, a gente precisa sorrir, porque sorrir faz bem, né? Ana? Mudou o teu perfil, lá vou eu falando do perfil novamente, porque ele viveu 3 momentos, né? Viralizou nas redes sociais, com engajamentos de milhares de pessoas, comentando os memes que você acabava virando por conta de atuações na TV, por conta exatamente de alguns fatos mais corriqueiros, Né? curiosos, pitorescos, engraçados, e agora como político, que, de certa forma, né, é uma autoridade pública. Então, são 3 momentos do Douglas Pinto que toda essa geração que convive junto atualmente, todas essas gerações estão conhecendo. São 3 Douglas simultaneamente numa só pessoa. Em 24 anos de profissão, né? O jornalista, o político e o Douglas das redes sociais, né? Então eu estou hoje influenciador digital. Um influenciador digital, né? Então assim, e um pouquinho antes, né? Ainda antes de ser político, ainda quando eu estava só na profissão, nas redes sociais eu tinha uma limitação muito grande em função do ambiente onde eu trabalhava, que a gente tinha essas limitações, né? Hoje a gente tem uma sensação mais de liberdade, hoje a gente já pode fazer um conteúdo mais generalizado daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer, mas resumindo é isso, né? Que hoje eu sou político, eu sou jornalista e eu sou o influenciador digital e a gente tem esse perfil que mostra quem é o Douglas, né? Eu continuo sendo a mesma pessoa, agora nessa tangente de mostrar realmente que a gente quer melhorar cada vez mais, né? Com um sorriso no rosto, com a seriedade do trabalho e com a luta diária de exercer a nossa profissão naquilo que a gente mais gosta. Andressa. Eu observo bem a forma como você fala e vendo como antes e agora, você realmente é um político. Você fala como os políticos falam e aí eu estou te colocando, generalizando mesmo. Você fala como eles, se porta como eles. Por que você é diferente, então? Por que você considera... Claro, tudo que você já falou aqui, que as pessoas estão com você e tal, mas as pessoas realmente podem esperar o Douglas vai fazer diferente? Ou é só uma coisa que tu tá ali idealizando de início de mandato? As pessoas já estão vendo que eu estou fazendo diferente, né? Porque no primeiro dia que eu entrei lá, que eu disse não àquilo que está lá, a sociedade toda está falando, eu não quero isso. E eu disse, eu também não quero isso. E a maioria queria aquilo. E a resposta a gente teve de imediato na interatividade das redes sociais e todo mundo via isso. Quer dizer, eu ouço as vozes que vêm da rua. Então, o que tem de diferente você fazer o que o povo que votou em você quer que você faça? Então, essa linha é você mostrar na prática essa diferença. Não adianta você falar, porque quando vir umas próximas eleições, as pessoas vão te reprovar na urna, porque elas vão ficar revoltadas, porque não era aquilo que ela esperava de você enquanto político. Elas votavam em você porque elas esperavam que você tivesse uma postura tal. A partir do momento que você entra em rota de colisão, não vota ou não faz aquilo que as pessoas querem e esperam de você, você está traindo a população. É por isso que as pessoas dizem, eu não vou votar mais nele porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele não está fazendo isso de acordo com... Então, o vereador, ele é um legislador, ele está ali para votar
de acordo com aquilo que tem que ser bom para a população. E se a população está dizendo, olha, eu não concordo com isso que está acontecendo ali na Câmara, então não vote assim. Eu não votei assim. Eu não fiz nenhum acordo político, eu não fiz tratativa para aquilo. Então eu fiquei de fora e votei com a consciência limpa, e votei com a população. Tu não achas que, como aliado político do prefeito, pode haver exatamente isso que a Andressa está colocando, de uma confusão de afazeres executivo, legislativo e judiciário? Então, a gente espera que o legislativo, que é o parlamento, exatamente do qual você faz parte, tenha independência. E você não acha que essa ligação, de que esse caminhar juntos possa, de certa forma, tolher um pouco a tua independência? Não, porque eu já tinha dito aqui que eu votei contra os vetos. Sim. Então isso é ter independência. Olha, eu acho que não é bem assim. Eu acho que isso aqui é importante para a cidade. Essa lei aqui, eu sou a favor dela. Então, eu sou contra esse veto. Então, as outras coisas que são importantes para a cidade, aí eu votei contra a maioria da Câmara, a favor do prefeito. Então, a gente tem uma linha de pensamento que é assim, o que é bom para São Luís? Eu me sinto um cidadão lá dentro, analisando tudo, como eu falei para vocês aqui. Eu fico ouvindo os outros também. E naquele ambiente democrático, que todo mundo tem a vez de fala, que todo mundo defende suas ideias, eu também mudo de opinião. Eu digo, olha, eu concordo com o que ele está falando ali, ou eu discordo com o que aquele outro está falando. E assim a gente muda, inclusive, a forma da gente votar. Bom, a gente vai para mais um intervalo e na volta, o último bloco do programa Sem Filtro de hoje. É um instante só. Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro, aqui pela sua TV UFBA. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e vereador Douglas Pinto. Temos aqui no estúdio também, participando dessa conversa, a jornalista e radialista Ana Guimarães e a jornalista, influenciadora digital e assessora de imprensa Andressa Miranda. Você terminou o segundo bloco, Douglas, falando de medidas impopulares, que você tem algumas sugestões, algumas ideias para a cidade, mas também queria te ouvir sobre como é a relação do Douglas, vereador, com a Câmara Municipal, especialmente com o presidente da Câmara, o Paulo Vitor, já que o Douglas foi um dos vereadores que não votou, por exemplo, na reeleição do Paulo Vitor para a presidência da Câmara. Isso, eu não votei porque a população de São Luís não queria. E esse som ecoou na cidade toda. Né? Não queria e eu votei contra. Porque não acredito, se ele já não fez uma boa gestão da primeira vez, porque ele faria da segunda vez, né? Fora que tem muitos processos, investigações, então... E a Câmara precisa melhorar. E eu vou chegar lá querendo que seja a mesmice? Não. Então, assim, a relação com ele, de forma institucional, é de respeito, né? Ali a gente está para atuar como vereador, defendendo os interesses da população. Ele está ali como presidente para gerir a casa e para comandar as sessões. E finaliza aí, né? Então, espero que, enquanto ele for presidente, que ele consiga melhorar aquele ambiente do ponto de vista administrativo, porque não é o que está acontecendo no momento, apesar de ter sido reeleito presidente da Câmara, né? Então, é a minha expectativa, porque a gente precisa de um ambiente que seja bom para todos, para os servidores da casa, né? Então, a gente precisa que as pessoas estejam bem, né? E a gente chega na Câmara, a gente vê que precisa melhorar mesmo, de fato, de uma forma concreta, né? Então, por isso, a gente espera, né, que a coisa melhore nesse ano de 2025. Douglas, você vem de uma família muito simples, né? Mora numa área populosa da capital. Tem um discurso que muitas vezes a gente, escutando políticos ao longo da nossa vida, se confunde até com o populismo, né? E hoje em dia também a gente tem muitas questões, por exemplo, ligadas à reeleição de políticos. Pessoas que se perpetuam na vida. Então, você não tem um histórico, né, familiar,
que veio de política, você não trabalhava com a política e de repente você virou um político, né, um vereador. Você é contra ou a favor da reeleição ad eterno, por exemplo, no parlamento, né, que é no legislativo? Olha, a reeleição, aí a gente tem 2 pontos a considerar. Que quem tem realmente veia e compromisso político, você vê logo no primeiro mandato. Porque essa história de dizer, eu no primeiro mandato eu não consegui fazer, eu só vou conseguir fazer no segundo mandato. Não dá para acreditar, né? Então, se a reeleição, eu acredito que durante muito tempo ela foi prejudicial, porque o político ele conseguiu enganar muita gente com esse discurso. Eu não consegui fazer nada no primeiro mandato, porque peguei, a administração estava muito ruim, eu não consegui agora que eu arrumei a casa, eu vou conseguir trabalhar só no segundo mandato. Como assim? Né? Como assim? Né? Eu acho que segunda chance é a vez de outro. Já passou tua vez, não fez nada, então acabou. Então a população tem que, assim eu avalio, eu imagino que a população, assim eu avalio, eu espero que a população também pense dessa maneira, né? Porque ela deu a chance. E aí você disse que ia ser um bom administrador, chegou lá e... Então eu acho que se a reeleição só é benéfica, se você vê que o político ele fez um bom primeiro mandato. Porque se ele for dizer que ele só vai fazer um bom mandato da segunda vez que ele foi reeleito, que a primeira ele só arrumou a casa, então fica difícil a gente acreditar. E por isso que no Brasil a reeleição ela é questionada. Porque muitas das vezes você reelege e no segundo mandato aí o cara também não faz nada e a população passa 8 anos sofrendo. A atuação vira né? emprego. É verdade, fica cabível de emprego. Né? Então, a gente tem que pensar, porque a lei não vai acabar, está aí. Então, se está aí, é só a gente ter que avaliar quem é que está fazendo isso aí, para a gente dar a chance para quem realmente tem chance. Douglas, você é um jornalista, um vereador preto. Tem muito poucos, né? Tanto na Câmara Municipal quanto no nosso meio, na imprensa. Como é que você vê essa questão? Como é que isso pode ser modificado? Pois é, eu acho que sim, a gente sempre fala das minorias, né? A gente precisa de mais mulheres na Câmara, a gente precisa de mais representatividade de todos os setores na Câmara, mas a gente precisa, acima de tudo, de pessoas que tenham o ideal que foi perdido, né? Porque se você for ver, hoje a gente tem um monte de partido, mas os ideais existem, mas na prática a gente não vê aquilo se consolidando, se concretizando, né? Mas em relação à participação efetiva de mais pessoas pretas, de comunidades, é porque a gente tem que saber que são essas pessoas que têm que defender os interesses de quem está lá na comunidade, de quem está sofrendo preconceito, de quem e por isso que a gente precisa dessa representatividade. Você é defensor de cotas, para chegar lá, assim, de cotas para quem precisa de cotas, não é para todo mundo, porque se a gente for ver assim, defensor de cotas, quando a gente fala de ensino público, por exemplo, mas tem que ser a pessoa que realmente precisa, que é o pobre. Não é porque é preto, mas se for rico, vai ocupar a vaga? Eu acho que não. Tem que ser, de fato, a pessoa que sofreu todo um processo e tem um impedimento e falta de acesso, dificuldade de ingressar no lugar. Então, são essas pessoas que precisam de ajuda e é para essas pessoas que tem que ter a cota. E em relação à Câmara, a representatividade que eu falo também é de pessoas que vêm desses lugares de maior sofrimento, que precisam de maior atenção, né? Para poder a gente ter uma sociedade mais justa. Né? Então, é esse caminho que a gente tem que ver que tem um norte. Né? Andressa? Então, Douglas, eu queria saber de você se tem alguma relação, não sei se na sua opinião, mas o que a gente observa um pouco de fora, se o fato de você ser jornalista e ter ido para a política, se essas oposições que já surgiram poderiam ter algo a ver, ou realmente por ser início de mandato, o que você acha dessa oposição que você já tem? Inclusive, eu pontuo muito bem isso, dentro da nossa profissão, porque eu já escrevi sobre isso, né, no blog, então eu sempre falava muito sobre essa união, que a gente tem, não dizendo que você tem que ser protegido, você como político não tem que ser, mas você acha que nesse momento tem essa perseguição em detrimento da sua profissão, de onde você saiu?
em relação à profissão, sem falar das outras coisas? Assim, o que eu percebo é o seguinte, que muita gente quer comparar sempre a gente com outra pessoa, ou quem já passou, ou quem já fez alguma coisa que não correspondeu àquilo que as pessoas estavam querendo, né? Então, o meu mandato é um mandato novo. Então, eu estou trilhando o meu caminho. Eu imagino, assim, que as pessoas têm uma certa expectativa e elas começam a falar sobre isso. E, às vezes, querem até acusar, fulano é assim, ou não vai fazer isso, vai dar com os burros na água, não vai ser isso que ele está querendo ser, ou não vai conseguir fazer isso que ele está, é uma utopia, entendeu? A gente sabe que tem muitos colegas que não torcem pela gente, né? Não sei por quê, mas tem outros que estão ali do nosso lado, que estão nos apoiando. Isso é como se fosse também a política, né? Na política a gente sabe Sim. que muitos estão lá torcendo contra, não querendo que você cresça, porque isso faz parte até mesmo do ambiente que a gente vive. Mas a gente tem que ter sabedoria para lidar com isso, com todas as situações, para que a gente possa crescer. A gente precisa crescer, né? A gente sabe que vai ter adversidade, a gente sabe que vai ter gente que vai torcer contra. Aí a gente sabe principalmente daqueles que estão querendo ver o circo pegar fogo, ou que estão querendo só cliques, então eles pegam qualquer coisinha assim, bora botar aqui, seja bom ou ruim, vou querer só crescer minha audiência, que o outro se lasque. Então fica muito nisso, nesse nível, sabe? Então eu percebo muito como essas entrelinhas ficam aí e as pessoas ficam alfinetando, querendo, tipo, prejudicar o outro, mas acaba que quando a gente tem defensores na população, que a gente está lá do lado da sociedade, a gente tem ali, não precisa nem se defender, o povo já está defendendo a gente. É a linha que a gente está traçando, é aquela que a gente ouve, o que as pessoas querem, e a gente faz exatamente isso. Por isso que eu tenho aí uma legião de pessoas que me defendem, né? Que defendem o Douglas porque me conhecem, porque sabem o trabalho que eu estou fazendo, sabem a postura que eu tenho e sabem a vontade política que eu tenho de conseguir resolver as coisas, né? Ana. A postura pessoal, Douglas, agora você ocupa um cargo público. Agora sim a gente pode dizer que você é uma pessoa pública, porque você ocupa um cargo eletivo. E a vida pessoal? Como é que está nesse momento? Solteiro, casado? Como é que se comporta o Douglas Pinto fora dos holofotes da política, da rede social ou do jornalismo? Eu ainda estou querendo me encontrar com esse tempo para viver mais o pessoal. Sim. Porque a partir do momento que eu entrei nesse mundo político, eu estou envolvido muito em todos os assuntos, né? Aí, eu falando do dia a dia, né? De manhã nas sessões da Câmara, logo depois a gente consegue atender algumas pessoas, aí a gente vai para a agenda política de eventos, de inaugurações, de acompanhar o prefeito, a gente como a sua base, de trabalhar no nosso programa que a gente tem. Eu trabalho desde a execução. Sobrando quase nada de tempo. Aí então, até mamãe outro dia me chamou, meu filho, tá bom de tu sair desse serviço aí para tu ficar um pouquinho mais comigo. Vocês sabem que ele ia pro carnaval de máscara, né? Para não ser reconhecido. Vocês não sabem disso? Tô sabendo. Mas não adianta, as pessoas me reconhecem do Por mesmo isso eu jeito. fiz essa pergunta. Ele saía de casa de máscaras para não ser reconhecido na rua, para poder aproveitar, brincar, sem sofrer um grande assédio dali nos bloquinhos. Era assim que ele saía. Mas não adianta. As pessoas reconhecem a testa, o olhar, o queixo. Se for de máscara, com uma máscara vazada, Isso é não uma adianta. máscara do Homem-Aranha, né? Alguma coisa Eu já parecida. fui até de Zorra, botava o chapéu, né, a máscara do Zorra, mas não adiantava. As pessoas, olha o Douglas Pinto, aí começava a tirar. Não, para tirar foto tem que tirar esse chapéu, tem que tirar essa... Então, essa é a popularidade do Douglas Pinto, né? Onde eu vou, eu sou bem visto pela população, as pessoas me tratam muito bem. Quem é que não gosta do carinho, né? Eu trato muito bem as pessoas, com o carinho que elas me recebem. Hoje mesmo eu estava vindo ali de uma inauguração, aí eu estava entrando no carro, né, a senhora... Ei, eu te conheço, eu gosto muito de você não é o Douglas Pinto, eu sou eu, deixa eu lhe dar um abraço. Aí eu desci do carro, fui lá, dei um abraço, a gente conversou. Então,
É assim, esse sou eu, né? Esse é o Douglas sem Esse é filtro? o Douglas Pinto, sem filtro, né? De gostar de estar com as pessoas, de dar um abraço. Eu gosto tanto de dar um abraço. Na hora que você sente que aquela pessoa é do bem, que gosta de você, eu vou lá dar um abraço. Teve uma outra senhora começou a reclamar, falando um monte de coisa. Aí você sabe quando aquela pessoa é do contra, que ela não quer nem um abraço? Eu digo, Mas então, esses também vão querer te abraçar. Mas nem tanto, porque às vezes a gente sente a energia negativa de longe. Abraço de urso. Douglas, a gente está na reta final. Eu queria que você fizesse uma rápida consideração final sobre o programa hoje, sobre a participação. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. O programa é sem filtro, é para a gente falar assim, sem mascarar nada. Me senti muito na liberdade aqui de falar isso, de estar junto com vocês, que puderam me fazer perguntas que eu já estava com vontade de responder, de falar. E me senti muito à vontade e fico muito feliz de estar aqui nessa casa. A gente está na TV UFMA, foi daqui que eu surgi, né, da Universidade Federal do Maranhão. Eu passei 19 anos estudando aqui, 3 cursos de graduação. Sou muito grato à Universidade Federal do Maranhão. Esse lugar aqui, que é um lugar de aprendizagem para tantas pessoas que passam por aqui, né? E a gente sempre tem muita gratidão em voltar e dar nossa parcela de contribuição para a Universidade Federal e principalmente aqui a TV UFMA com o programa Sem Filtro, que é um programa de alto nível, né? Para trazer assuntos importantes e trazer essas personalidades para falar aqui, falando a verdade, como o próprio nome está aqui, Sem Filtro. E eu agradeço muito por ter trazido também as nossas colegas aí, a Ana, a Andressa, por terem feito perguntas aqui e terem me deixado muito à vontade aqui para responder. Obrigado, Douglas. Obrigado, Ana. Obrigado, Andressa. Gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação e em nossas redes sociais. Até a próxima semana com mais um Sem Filtro.